Bem-vindos ao Dutra Chess, xadrez com simplicidade. Estamos aí na fase final da nossa série Xadrez para Iniciantes. Foram 9 aulas, essa está sendo a 10ª. Então, você que assistiu todas as aulas, posso até dizer que você não é mais um iniciante. Você viu como funciona desde o conhecimento do tabuleiro ao movimento das peças, à segurança do rei. Então, hoje estamos na nossa 10ª aula, consolidação. Qual é o objetivo dessa aula? Criar confiança, porque você veio andando até aqui passo a passo. Viu o tabuleiro, viu o movimento das peças, a função das peças, ter cuidado para não deixar uma peça pendurada, ao jogar as partidas de xadrez. E hoje estamos consolidando com a criação de confiança. Você precisa criar confiança colocando em prática aquilo que você aprendeu. E o desafio é você jogar 2 partidas de xadrez. 2 partidas lentas, pensando, analisando, calculando. Se aparecer um lance tático, fazer o lance tático, visando dar checkmate no adversário. Ao jogar suas partidas, você pode comentar conosco, pode comentar no canal. O canal é livre para comentários. Aqui nós aceitamos sugestões dos seguidores. Tem um seguidor aqui que acompanha o canal, que é uma maravilha. Comenta tremendamente. Alguns seguidores, né? E às vezes eu digo, professor, será que assim não ficaria melhor? Ficaria mais legal e etc. E nós estamos aqui, olha, para comunicação, aceitando assim as sugestões dos nossos seguidores. Tudo que for para a melhoria do canal, aqui estamos nós. E o canal cresce, está crescendo bastante. Mas ele não cresce por causa do professor sozinho, não. É um conjunto, é andando de mãos dadas. Professor e você que é seguidor. Então, quando nós damos as mãos, nós crescemos juntos. Porque você aprende com o professor. E o professor também aprende com você. Enquanto o professor transmite conhecimento, você também transmite conhecimento. Então, é uma troca de conhecimentos. Então, o que nós apresentamos até o momento, acredito que você assimilou bem os conteúdos. Não é mais um iniciante e é hora de consolidar tudo jogando a sua partida de xadrez ou suas 2 partidas de xadrez e assim criar confiança. Quero ver você crescendo, subindo de nível, aumentando o rate, participando de torneios, participando de campeonatos. Eu tenho um desejo tremendo aqui no meu coração de participar de um evento maravilhoso em Assunção. Vai ser no mês de junho. É chamado Campeonato Sênior. É o Pan-Americano Sênior. E eu estou me preparando aos poucos para participar desse campeonato. E mesmo eu me preparando, aquele conhecimento que eu adquiri através dos estudos, quero também compartilhar com vocês. Porque à medida que eu estudo e desenvolvo, quando eu repasso esse conhecimento, vocês também crescem, se desenvolvem. Então, o desafio, jogar 2 partidas de xadrez. E vai comentando. Pode mandar até para mim, professor, eu joguei partida com fulano ou com Beltrano. Vamos fazer uma análise dessa partida. Onde foi que eu errei? Eu poderia ter melhorado em algum lance? E nós juntos vamos analisar, vamos colocar a tua partida, colocar no diagrama, publicar a tua partida e conversar contigo, analisando para ver onde errou e onde pode melhorar. Nós só crescemos jogando xadrez, ou só progrediremos, se revermos nossos erros. Eu já joguei partidas que eu disse, opa, se eu tivesse jogado ali, se eu tivesse feito aquele lance, eu teria ganho. Então detectei o meu erro. Perdi partidas, ganhei partidas, e até hoje é assim, até os grandes mestres, eles perdem, eles ganham. O campeão atual do mundo já perdeu algumas partidas recentemente. O número 1 do mundo, Magnus Carlsen, perdeu uma partida para um menino aqui de
12 anos de idade, um argentino, é o Faustino Oro. Acho que depois eu vou até trazer essa partida para nós analisarmos e para nós vermos. Então, depois de jogar suas 2 partidas, criar confiança, rever os erros, vamos celebrar o progresso. Celebrar, comemorar o progresso. E se você entendeu até aqui, já não é mais o iniciante do zero. Eu resolvi esse ano não, sempre eu faço isso, sempre eu jogo xadrez, mas esse ano eu já joguei algumas partidas de xadrez. 2, 4, joguei a 5ª partida. E eu gostaria de compartilhar também que como eu estou passando essas aulas para iniciantes, eu quero ingressar no meio de vocês, me incluir. Eu estou indo também não sou um iniciante, mas nesse momento vou participar como iniciante, compartilhando minhas partidas que joguei, aproveitando esse desafio da 10ª aula, a consolidação. E eu quero confessar até uma coisa a vocês. Depois que abri esse canal, olha, eu tenho progredido no xadrez. Por quê? Porque para eu passar um conteúdo, eu tenho que estudar. E quando eu estudo, eu aprendo. Então, meu nível está se elevando aos poucos. E todos quantos estudarem, a tendência é progredir. Então, eu trouxe minha partida para eu analisar e gostaria de compartilhar com vocês. Eu joguei 5 partidas esse ano, mas como pede para compartilhar 2, eu vou compartilhar pelo menos uma. Pode ser que não dê tempo de compartilhar tudo. Então a minha partida aqui, eu joguei de pretas com um adversário. O adversário jogou bem a partida, mas cometeu alguns erros. Eu não vou dizer que eu não cometi erros, que eu também cometi erros. O xadrez tem milhões, eu digo assim, bilhões e trilhões de possibilidades. Então, dentre as possibilidades, às vezes você escolhe a melhor, às vezes você escolhe uma equilibrada e às vezes escolhe uma inferior. Essa possibilidade aqui, esse lance aqui é inferior. Então tem essas hipóteses no xadrez. Mas se continuar estudando constantemente, sempre, então a tendência é melhorar e fazer os melhores lances. Meu adversário, ele jogou uma inglesa. A inglesa é a minha abertura predileta. Eu gosto muito de jogar a inglesa quando eu estou de brancas. E quando ele jogou a inglesa, eu escolhi uma defesa, porque também tem muitas possibilidades de escolher a defesa que você vai enfrentar, com a qual vai enfrentar a abertura do adversário. Ele jogou inglês e a inglesa é um C4. Esse foi o primeiro lance dele. Avançou o peão da ala da dama. Esse é um lance sutil. Esse é um lance sutil. E sabe o que ele quer fazer com esse lance? É controlar o centro, sem fazer alarde, sem fazer barulho. Aquele lance silencioso, olha, vou controlar o centro com esse lance. E C4 vem para começar a controlar, tanto controla o C4, onde ele está ocupando, como as diagonais, para que peças inimigas não entrem. Se for entrar com um D4, pode capturar de imediato. É lucro para as brancas. Eu não resolvi jogar um D5, não, de jeito maneira, mas joguei um cavalo F6. Esse foi o meu lance. Não sei se foi 100% bom, mas é um lance que eu costumo jogar. Tenho acompanhado partidas de jogadores experientes, até mesmo de grandes mestres, e eles jogam muito cavalo F3. Porque o cavalo F3, aliás, F6, cavalo F6, você já vai controlar o centro. Olha, é um lance de livro. Desenvolve uma peça e ataca o centro. Ataca E4 e ataca D5. E também B4. Aliás, G4. G4
E4 e D5. Controlar o centro com uma peça. Jogou um peão, joguei um cavalo para controlar o centro. Então, esse é um procedimento padrão na abertura. Lá veio o cavalo F3, ó, C3, cavalo C3. Já impediu meu cavalo controlar. Ele também está controlando o centro. Se meu cavalo chega lá, ele pode capturar. Meu cavalo controla, ele reforçou o controle em D5. E a partida prosseguiu. Caladinho, quietinho, sem pressa, joguei um E6. Qual é o objetivo de E6? Tem objetivo? Tem. Manter também o reforço no controle do centro. E, ao mesmo tempo, abrir caminho para o bispo. Então, essa diagonal, ela até B4 está controlada pelo bispo. Todas as casas até B4 controladas pelo bispo. Não posso controlar até H3, porque se ele parar em H3, o peão captura. Mas eu posso vigiar H3. Se uma peça de mesmo valor do bispo aparecer ali, eu posso capturar. Então eu joguei um peãozinho E6 com esse objetivo. E ele prosseguiu desenvolvendo peças, agora na ala do rei, para fazer o roque, acelerar o processo do roque. Cavalo F3, também controlando o centro, controlando B5, controlando E5, controlando D4. Os cavalos como são importantes quando eles jogam em direção ao centro do tabuleiro. Esse movimento aí, além de desenvolver o cavalo em direção do centro, controla essas casas que eu mencionei, E5 e D4. E ainda G5. Então, mandei um bispo na cara do cavalo. Bispo. B4, B de bola. Bispo B4 ameaçou o cavalo. Se eu capturar o cavalo, diminui a pressão no centro, porque o cavalo controla duas casas. Se ele for capturado, digamos, então saindo do tabuleiro essas duas casas, ele não pode mais dar reforço ao controle. Ao mesmo tempo em que ameacei o cavalo, abri caminho, um espaço para proteger o rei. O rei agora pode ser protegido, ó. Ficar em segurança. Ele manda um E5, aliás, um E4. O jogo não é futebol, mas no próximo lance, se você permitir, esse é o recado dele, eu vou dar um chute no teu cavalo. E lá vem, ó, no próximo lance, se eu permitir, vai chutar meu cavalo. Se ficar, será capturado. Então esse lance aí também tem foi importante, né? Esse E4 para as brancas, mas está me dando a chance aí de ganhar um peão. Me deu a chance de ganhar um peão. Como professor é que você poderá ganhar um peão, ou pode ganhar um peão nessa posição? Quando ele joga E4. Para mim o jogo está muito tranquilo. Eu posso capturar, bispo captura cavalo, porque o cavalo é quem defende. E quando o bispo captura cavalo, ele só pode capturar com um dos peões, ou peão de D, ou peão de B. E esse peão que está defendido fica sem defesa. Mas esse aqui é o defensor, o cavalo é o defensor-chave do peão. Se perder o cavalo, fica sem defesa. Mas eu não fiz isso. Eu cometi um erro grave. Meu primeiro erro. Eu acho que eu estava jogando já à noite, essa partida à noite, perto das 11 horas, já estava meio sonolento. E ao invés de capturar o peão, depois foi que eu analisando, eu vi, opa, perdi a chance de ganhar um peão. Um peão não é muita coisa, equivale a um ponto. Mas vocês conhecem aquele adágio, né? aquela gíria bem popular.
De grão em grão, a galinha enche o papo. Mas aqui é diferente. De ponto em ponto, a vantagem aumenta. É uma vantagem pequena, mas uma pequena vantagem pode se transformar em uma grande vitória. Então eu disse, vou aproveitar e fazer meu roque, que eu fico logo livre. Meu rei fica defendido, protegido, escondido, e eu fiz o roque. Quando eu falo de roque, eu fiz o roque curto, né? Essa é a possibilidade que eu tenho nesse momento. E quando eu faço esse roque, eu perdi a chance de ganhar um peão. Eliminava o defensor e em seguida capturaria o peão. Mas eu fiquei satisfeito também porque meu rei ficou protegido, apesar de ter sido um erro. Então lá vem ele. Teu cavalo não é bola, mas eu vou dar um chute. Peão. Pum! Chutar o cavalo. Se ficar, perde. Tive que recuar. Tirar meu cavalo dessa casa. E eu joguei cavalo direto em... Olha só, é 8. Cavalo é 8. Isso foi bom, o cavalo ficou bem recuado. O domínio dele não tem mais domínio, ó. Só pode chegar, não pode chegar que o peão captura. Só está defendendo o peão de C e o peão de G. Não pode chegar em F que o peão captura. Esse avanço aí fez ele ganhar bastante espaço. Mas eu disse, não tem nada não, chutou meu cavalo, daqui a pouco a gente acerta as contas. E ele jogou um D4, reforçou aqui a defesa ao peão, o cavalo já defende, peão ajudou a defender, abriu o caminho para o bispo, pode até ameaçar a dama, que o cavalo protege, minha dó, pode até ameaçar, abriu o caminho para o bispo, então ganhou espaço, o avanço central dele ganhou espaço e limitou meu movimento, eu fiquei limitado, minhas peças ficaram um pouco limitadas aí. E eu tive que dizer, olha, não dá para ficar desse jeito. Ele está dominando o centro por completo. Tenho que fazer uma ruptura nesse centro. Tentar quebrar o centro. E joguei D6. Vou capturar. Se ele capturar, eu posso capturar. E deixei aí, peão em D6, esperando o lance dele. E esse lance D6 é um lance bom. É uma corrente assim de penhores, né? Está recebendo atenção. E vamos ver o que vai acontecer. Se o adversário aguenta ficar desse jeito, nessa posição. Manda ele uma dama B3, ó, bum. Olha a bomba aqui para cima do meu bispo. Posso deixar o bispo aí? Se bispo ficar, ele captura. Começou a desenvolver as peças dele, mas ele também está enfrentando um problema. Esse lance aqui não foi muito bom, não. Melhor teria sido, ao invés de sair jogar prematuramente com a dama, ter desenvolvido o bispo para fazer o roque. Mas ele resolveu jogar com a dama. Olha, eu passei aqui uma mensagem, uma aula, que a gente só deve sair para o ataque depois que o rei estiver seguro. É um dos vídeos aí dessa série. Só deve sair para o ataque quando primeiro cuidar da segurança do rei. O rei não está seguro ainda. Ameaçou meu bispo? O que é que eu posso fazer para defender? Eu disse, vou fazer um lance que também não foi um lance bom. Joguei com um cavalo, talvez melhor tivesse sido com cavalo C6, defendendo o bispo. E agora, o que ele pode fazer? O oponente aí disse, olha, do jeito que eu chutei o cavalo, dei um chute no cavalo com o peão de E, jogando em E5, o teu cavalo voltou, eu vou dar um chute também no outro cavalo. E jogou, ó. O lance dele melhor teria sido A3, né? Expulsar o bispo. Mas ele resolveu expulsar o outro cavalo. Eu digo, calma, não vai expulsar agora. Porque antes de expulsar meu cavalo, esse peão não vai expulsar não. Eu vou capturar. E eu fui
capturei. Quando eu capturo, captura de E6, captura D5, ele de imediato captura também. O cavalo sai de todo jeito que eu quero ganhar o bispo. Aí faz, ó. Essa foi a estratégia dele. Deixar o peão ameaçando o cavalo, para que eu retire o cavalo, procure uma casinha para o cavalo e ele capturar meu bispo. Porque o cavalo é o defensor do bispo. E eu analisei a posição, tá tudo beleza, vamos para frente. Antes de retirar meu cavalo, eu vou capturar o dele. Aí fui lá e capturei. Bispo captura, C3, cheque. Meu cavalo não pode ser capturado porque você está em xeque ao bolso. E ele captura, meu bispo capturou com a dama. Não quis capturar com o peão para não ficar ilhado, né? Cheio de ilhas. Capturou com a dama. Ah, tá igual. Para cada lado aí, pontos iguais. Então, eu disse, agora sou obrigado a retirar meu cavalo. Mas para onde vou retirar meu cavalo? E eu disse, eu vou capturar aquele peão com meu cavalo. Mas, professor, se capturar aquele peão, não vai perder alguma coisa? Não vai perder material? E eu tinha um lance bom, né? Vou ter voltado o cavalo para ameaçar o peão. Mas eu resolvi capturar, cavalo captura E5. Esse lance foi bom. E ele resolveu, com o cavalo, 1, 2, 3, capturar meu cavalo. Ganhou? Tá ganhando alguma coisa? Ficou ganhando uma peça, né? Só capturei uma, ele capturou duas. Tá aqui, ó. Mas eu tenho o peão que está em D6 para capturar o cavalo. E eu não posso perder tempo. É uma ruptura simples. Não é nada muito extraordinário. Mas eu fui lá e capturei, porque não posso ficar perdendo peças. Capturei 2 cavalos e 2 peões. Ele, um bispo, um cavalo e um peão. E ele recupera esse peão aí, jogando, fazendo uma recaptura. Não foi bom, esse lance não foi bom. Melhor teria sido ter preparado o roque. E ele vem, olha a captura dele. Dama captura E5. O rei dele está exposto. O meu rei está protegido. Ele está com uma dama no ataque, no centro do tabuleiro e um peão. Eu não tenho nenhuma peça desenvolvida no centro do tabuleiro. Mas uma vantagem conta para mim devido ao fato de ter feito o roque. O rei está seguro. Então, nessa posição, onde você jogaria? Olha, você tem uma dama atacando o peão. Há possibilidade de colocar mais uma peça para atacar aquele peão? Que peça seria? Eu analisando, olhei, ele não rocou, o rei está exposto, vou colocar meu cavalo para atacar o peão. Agora sim eu tenho a dama atacando o peão e tenho o cavalo atacando o peão. Ele tem somente uma peça defendendo. Sem contar que o rei dele está exposto, porque não cuidou da segurança do rei. E de imediato ele faz um lance que é um lance perdedor, um lance fraco. Talvez um lance bom para ele seria entregar esse peão, deixar o ganhar o peão e desenvolver o bispo para E2, preparando o roque, ou mesmo o E3 para fazer um roque longo. Mas olha o lance dele, bispo, G5. Bispo G5, qual é a função? Cravar o cavalo. Cavalo não pode sair da frente. Se cavalo sair, bispo captura dama.
Cavalo não pode sair. Se sair, perco a dama. Mas, se eu não posso sair com o cavalo, eu posso sair com a dama para capturar? É prejuízo. Então, pretas, digamos, o lance não foi esse. Vou capturar, porque pensando, ele vai capturar com a dama, e meu cavalo vai lá e captura a dama dele. Mas se faço esse lance, bispo captura cavalo. Se dama captura a dama, o bispo que capturou o cavalo, volta e captura a dama, e as pretas perdem uma peça. Então esse lance aqui chama-se a cravada. Mas é um erro grave esse lance aí. É um erro grave, porque ajuda as pretas a ganhar a dama. Dama está perdida, não tem mais solução. É Zé Fini e acabou. Se cravou o cavalo, você pense aí agora, pode dar uma pausa no vídeo aí, analisar um pouquinho. Que lance você faria? Você poderia também gravar ou cravar alguma peça das brancas? Tem alguma peça sua que pode cravar alguma peça da branca? Sim, e a peça de maior valor. A peça de maior valor no tabuleiro. Qual é a peça que vale mais? A de maior valor, lógico que é o rei. No caso, a mais importante, né? Ele tem o maior valor do que as outras peças. Mas o valor do rei supera o valor da dama. Então, o rei é bem mais importante, porque se capturar o rei, perde. Então, tem a cravada com a torre. Torre, crava a peça que vale mais que todas as outras, exceto o rei, né? Vale 9 pontos, vale 3, vale 5, cavalos, vale 3. E a peça que tem um valor superior às outras peças foi agora cravada, não pode sair da frente. Então, a peça mais importante do jogo de xadrez, que é o rei, está sob ameaça. Não é uma ameaça direta, mas é uma ameaça indireta. E com essa ameaça aqui, a dama está perdida, porque ela não pode sair da frente, porque o rei fica em xeque. Dama atacada diretamente e rei também está sob ataque da torre. Qual seria o lance dele nesse momento? Tem solução? O que fizer perde a partida. Então, nessa posição, o adversário abandonou a partida. Abandonou. Mas por que abandonou, professor? Não dá para continuar. É perder tempo, gastar neurônios, continuar uma partida a partir dessa posição. Por isso que ele pediu demissão. Chegou a essa posição, pediu demissão. Perdeu a partida, abandonou. Poderia ainda jogar um torre captura, dama, aliás, bispo captura cavalo, torre captura dama, bispo captura torre e outra cravada. Dama faz uma cravada no bispo. Tem defesa? Tem. Mas vem o chute, olha o chute. Não é futebol, mas tem chute. Chute pela esquerda, chute pela direita. Onde chegava, olha o chute. Bispo ameaçado. Perde o bispo também. Então, é necessário você jogar a sua partida de xadrez. Jogar a sua partida de xadrez e ganhar confiança. Se perder, não tem problema. Perdeu a partida? Não tem problema. Vamos analisar, corrigir os erros, né? Ver onde errou, onde poderia ter ganho, o lance melhor que poderia ter feito. Então, o que nós queremos aqui no canal é que você cresça, desenvolva, ganhe confiança, ponha em prática a teoria que está sendo
transmitida em cada vídeo, em cada aula. Então, deixe seu like, se gostou aí da aula, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe com amigos. Temos aqui um fiel seguidor chamado Rafael Gonçalves. Sempre ele está comentando. Seguidor maravilhoso. Temos o Vinícius também sempre está comentando. Temos outros também que comentam, compartilham. Esse Rafael Gonçalves, ele já trouxe até amigos para se inscreverem no canal. Então, Rafael Gonçalves, um abraço para ti, vamos crescer juntos. Vinícius e os demais seguidores aí que estão comentando, trocando experiências, dando sugestões, dê sugestão que nós aqui vamos analisar. Se for boa, vamos adotar a sugestão, como já adotei várias sugestões. Quer também um tema diferente? Professor, eu gostaria de saber mais a respeito de tal tema. Temos vários temas no xadrez. Então estamos aqui para servir. Estamos aqui para transmitir, compartilhar conhecimentos. Legal? Até o próximo vídeo.